Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Última aula aí focadona no Universo Enem, né? Depois a gente volta, como combinado, para as nossas revisões, FUVEST e VUNESP, e depois fazemos os nossos temários. E aí, entre os temários, a gente consegue discutir questões de estrutura, questões mais pontuais de cada vestibular, tá bom? Hoje é mais um temão com cara de Enem. Falaremos aí de uma coisa um tanto quanto triste, né, de se ver, tem imagens, e as imagens são pesadas, que é o tráfico de animais. Aqui tem algumas, tá? Periquitinhos, araras, macacos e outros que discutiremos, que veremos aí ao longo da aula. Eu já volto nessa imagem aqui em específica, tá? Essa aqui de baixo, ó. Sim, volto nela em algum momento. Vamos que vamos? Nossa proposta, claro, já que estamos no nosso Universo Enem, uma proposta com carona de Enem. Quem quiser fazer modelão, FUVEST e VUNESP, dá para discutir o tráfico de animais no Brasil, simples assim. É que como, né, estamos nos direcionando um pouquinho mais ao Enem, essa daqui tem carona de Enem, tá? Nada de muito especial, desafios para o combate ao tráfico de animais no Brasil. Foco no Brasil, tá? Pediu proposta de intervenção, já sabe, modelão Enem. Vamos que vamos. Vamos para a nossa coletânea. Olha só. Texto 1. O fundamento jurídico para a proteção dos animais no Brasil está no artigo 225 da Constituição Federal, que incumbe o poder público de proteger a fauna e a flora vedadas, na forma de lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. Apoiada na Constituição, a Lei 9.605 de 1998, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, criminaliza a conduta de quem pratica o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Contudo, perguntas inevitáveis surgem. Como o Brasil ainda compactua, em meio à vigência de leis ambientais avançadas, com tantas situações de crueldade com os animais, por vezes aceitas e legitimadas pelo próprio Estado? Rinhas, farra de boi, carrocinha, rodeio, vaquejadas, circos, veículos de tração, gaiolas, vivisecação, operações feitas em animais vivos para fim de ensino e pesquisa, abate, etc. Por que se mostra tão difícil coibir a ação de pessoas que agridem, exploram ou matam os animais? Não tem pergunta, né? São só algumas perguntas reflexivas para a gente começar a pensar. Importante aqui no nosso tema do tráfico de animais são as leis mencionadas, né? Ele menciona um artigo da Constituição e ele menciona uma lei específica, a Lei de Crimes Ambientais. Passaremos por ela, tá? Só tem que tomar cuidado com uma coisinha. Como isso está na coletânea, vocês já sabem, não dá para usar só isso como repertório sociocultural produtivo. O repertório sociocultural tem que vir de fora daí. Então, se você pensou em usar só a Constituição, vai ser necessário diversificar um pouquinho mais esses argumentos. A Constituição, como está na coletânea, não conta como repertório sociocultural produtivo. Tá bom? Só para a gente começar a ver o nosso panorama. As leis, aqui tem uma coisa interessante antes de eu passar para o próximo texto, né? Geralmente a gente critica as leis. As leis ambientais que temos são, de fato, avançadas. Então, por que mesmo sendo avançadas, a gente não consegue combater o tráfico de animais? Coisas para a gente refletir, certo? Dando sequência aí, texto 2. Tráfico de animais no Brasil abastece mercado interno e aproveita falhas na lei, diz ambientalista. Olha só, a lei é boa, mas ainda tem falhas, mas ainda tem lacunas. E isso atrapalha na aplicação dessa lei. Olha só, o tráfico de animais voltou aos noticiários no Brasil nas últimas semanas. A polícia encontrou indícios de um grupo organizado atuando no Distrito Federal após um estudante ser picado por uma naja que criava dentro do apartamento em que mora com os pais. O incidente desencadeou uma ampla investigação ainda em andamento. Creio eu que este caso aqui
tenha ficado conhecido por vocês, né? Do estudante que mantinha lá a naja em casa, uma cobra que não é nativa daqui. Houve todo um problema para se conseguir o soro, né? Contra a picada dessa cobra, justamente porque o que tinha era soro de estudo, já que a cobra não é nativa daqui, ou seja, veio de fora, veio no tráfico. As informações da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a RENCTAS, indicam que a atividade no Brasil tira, olha só, 38 milhões de animais das matas anualmente, detalhe, anualmente, e alimenta um mercado estimado em 3 bilhões de reais. Bilhões. Quando eu mexo com muito dinheiro, a gente sabe que é difícil combater, porque tem interesses em cima disso, né? Já podemos começar a pensar em algumas coisas justamente relacionadas aí, por que não combatemos? Por que a gente não consegue combater? Certo? O editor-chefe do site Fauna News e membro da coordenação do coletivo Grupo de Ação Política de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, GAP-TRAF, Dimas Marques, disse à agência de notícias Sputnik Brasil que o tráfico de animais no Brasil, em grande parte, é voltado para o mercado interno. Né? Olha só, quem consome a maior parte do tráfico de animais? O mercado interno. Né? São animais traficados aqui de outras regiões do Brasil, né? De regiões do Brasil para outras regiões do Brasil. Olha só, o tráfico de animais no Brasil é estruturado para abastecer o mercado interno. Tem casos de envio de animais para o mercado externo, mas também recebemos animais de fauna exótica não nativa do Brasil. É o caso da cobra lá, né, da naja. A grosso modo, o tráfico de animais no Brasil é voltado para o mercado de pet. Ter animal silvestre como animal de estimação. As pessoas têm necessidade de ter bicho de estimação. Existem estimativas de que cerca de 60% a 70% de todos os animais silvestres comercializados no Brasil pelo tráfico sejam para abastecer o próprio mercado interno. Assim, de 30% a 40%, no máximo, iriam para fora. Olha só, então, esse tráfico todo é para a gente, é da gente para a gente. Sim, quase 70% aí de animais silvestres comercializados para consumo interno. Consumo como? Eu tenho várias modalidades, né? Eu tenho os animais que são traficados aí para extração de pele, para biopesquisa, mas nesse caso é para o mercado de pet em especial. Ter animais silvestres como animais de estimação. Por que disso? Pensaremos ao longo da nossa aula. Texto 3. Parece um ato generoso comprar uma ave recém-nascida ou um filhote de algum mamífero de aparência fofinha com o intuito de cuidá-lo pelo resto da vida. Mas, na verdade, esse é um ato cruel que carrega consigo uma série de crimes e maus-tratos aos quais esses animais são submetidos. Assim como quem trafica, quem compra também comete um crime. Aqui a gente já pode pensar numa causa para o tráfico. Só há quem vende porque há quem compra. E ambos estão cometendo crime. Certo? De novo, só há quem vende porque há quem compra. E isso é um grande problema. Enquanto eu não conscientizar, não educar o mercado consumidor do quão cruel, do quão arriscado, do quão criminoso é a prática, vai ser muito difícil acabar com esse mercado. Tá? Eu tenho, no tráfico aí de animais, um esqueminha que é mais ou menos o seguinte. Eu tenho a pessoa que captura, eu tenho o intermediário e eu tenho o comprador. Certo? Intermediário, comprador e a pessoa que captura. Claro, se eu eliminar um desses polos, eu acabo com o tráfico de animais. Mas se eu elimino, por exemplo, um intermediário e eu ainda tenho um comprador, outros intermediários surgem. Então, aonde que está a base desse problema? Nos compradores. Quem são esses compradores? Compram por quê? Por que não tem consciência de que comprar isso, animais,
né, silvestres, é um problema. Coisas para a gente analisar. Os maus tratos ocorrem desde que o animal é retirado da natureza. Posteriormente, são transportados em condições precárias, geralmente em recipientes pequenos e superlotados, o que pode causar fraturas e até morte. Dá uma pausa, falei que ia voltar lá na imagem. Olha aqui, olha o tanto de periquitinho no mesmo lugar. Ou, mesmo esse macaquinho, né, é um só, mas olha o tamanhozinho da jaula que ele tá. Sim? A alimentação inadequada e a posterior vida em cativeiros, nem sempre adequados, completam a sentença a que são condenados. Vou adiantar um dado que está ali na frente, né? Nós vamos passar por ele. A cada 10 animais traficados, 1 sobrevive. Essa conta é muito cruel. A cada 10, 1 só sobrevive. Percebe a dimensão do problema? Os danos, no entanto, não se resumem ao sofrimento individual do animal, que por si só já configura um crime. A retirada dos indivíduos da natureza diminui o número de espécies polinizadoras e disseminadoras de sementes. Claro, né? Estou tirando, por exemplo, aves. Aves têm papéis fundamentais nessa disseminação de semente, nessa polinização. Na hora que eu tiro, eu reduzo isso. Reduzindo isso, eu tenho impactos ambientais que chegam ao ser humano. Tá? Que chegam ao ser humano. Altera ainda o equilíbrio ambiental, uma vez que as proporções entre presas e predadores fica desregulada. Vamos pensar numa cadeia alimentar? Rapidinho aqui. Eu tenho produtor, eu tenho um consumidor, eu tenho outro consumidor. Consumidor primário, secundário, né, terciário. Se eu trafico essa espécie aqui, se eu trafico essa espécie aqui, vou botar um consumidor terciário. Eu vou ter um grande problema. Primeiro, eu não vou ter alimento para essa aqui. Então, eu vou fadar essa aqui a desaparecer. Essa daqui não vai ter quem controle. Porque quem controlava essa população? Justamente esse que eu tirei do ambiente. Isso aqui vai se proliferar, reproduzir tanto que pode desregular todo o sistema ambiental. Não vai ter comida para todo mundo. Certo? Então, isso aqui é mínimo. Fizemos uma análise só. Mas olha o quão desregulado fica o ambiente a partir do momento em que eu estou tirando seres nativos das suas próprias áreas. Certo? Só para a gente pensar essas coisinhas. Só para a gente dar uma clareada na nossa discussão. Esse senhor, Denis Giovannini, ele é um dos maiores investigadores aí. Ele é o coordenador geral da Renktas, ele é um jornalista e ele é um ambientalista. Fez uma matéria para o Fantástico, veremos, tá? Em aula a gente vai ver, sobre o tráfico de animais no Brasil. E aí ele fala isso, ó. O tráfico diz muito sobre a vaidade humana, principalmente no caso de colecionadores ilegais. Tudo não passa de vaidade. O animal se transforma em troféu. É como se fosse uma disputa de carro. Quem tem o carro mais bonito? Quem tem o mais possante e mais veloz? Essas pessoas são levadas a esse tipo de necessidade de mostrar poder e acabam se utilizando desses animais para suprir alguma carência, alguma deficiência emocional que tem. Certo? Então, ele vai jogar, né, essa ideia da existência do tráfico de animais justamente a uma vaidade humana. Assim, ó, a vaidade do ter um animal para exibir poder, não importa a que condições. Complicado. Se eu não coloco na balança, se eu não tenho limites de que condições são aceitáveis para eu fazer isso, a chance de eu me tornar não empático e desumano é enorme. Certo? E só para a gente ver mais alguns dados, né, sobre o tráfico aí de animais silvestres. No mundo, o tráfico de animais silvestres movimenta de 10 a 20 bilhões de dólares por ano. Ele só fica atrás do tráfico de armas e do tráfico de drogas. No Brasil, nós vimos as contas lá, né? 3 bilhões de reais. É muito dinheiro. E quando é muito dinheiro envolvido, eu tenho gente beneficiada. E aí que está o problema, né?
gente beneficiada, principalmente se tiver entre os poderosos, não vai querer perder o benefício. Sim? No Brasil, 38 milhões de animais são retirados por ano. Para cada produto animal comercializado, pelo menos 3 espécimes são sacrificadas. Então, né? A cada produto, né? Cada animal, 3 são sacrificados e a cada 10 que são traficados, 1 sobrevive. Tá? Cada 10 traficados, 1 só sobrevive. Esses dados são da Renktas, né? Aquela mesma instituição que apareceu na notícia. Hoje, gente, se vocês precisarem de dados ou de mais informações sobre o tráfico de animais, vale a pena consultar o site deles. Tá? Aparentemente é o mais abrangente, o mais especializado que temos aqui no Brasil. Sobre a lei de crimes ambientais. Qual é que é dessa lei? O artigo 29 vai falar: matar, perseguir, apanhar, caçar, utilizar espécimes, né, espécies da fauna silvestre nativos ou em rota migratória, sem a devida licença, permissão ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Qual que é a pena? Qual que é a pena? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa, tá? E aí tem as mesmas penas. Quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo, né, com a obtida. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas e espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. O tráfico entra aqui, né? Exportar, adquirir, manter em cativeiro, tudo isso é considerado crime, tá? Tem como ter esses animais sem ser considerado crime? Claro que tem. É só ter autorização do IBAMA. O grande problema é que, para ter a autorização do IBAMA, e aí entra a questão financeira novamente, para ter a autorização do IBAMA, é caro, né? Caro, tem que cumprir um monte de regras, justamente para o bem-estar, né? Para não ser uma exploração, uma crueldade com o animal. Mas, aí entra uma palavra bonita que a gente vai falar ao longo da aula, mas a ganância fala mais alto, tá? A questão econômica, e a hora que eu junto dinheiro e poder, e se isso é complementado pela ganância, acabou. Deixa de existir a empatia. E empatia a gente já discutiu, né? Mas a gente discutiu a empatia em relação aos seres humanos. Também existe empatia dos seres com os animais. Por que não? Certo? Só que na hora que eu junto esse combo, ganância, interesses econômicos e poder, eu causo uma bomba, né? Eu crio um rolo compressor que vai passar por cima de tudo, de todos e de qualquer coisa, justamente para conseguir o que quer. Em geral, aqui são só mais alguns dados da Renktas, né? Em geral, as maiores espécies traficadas aí são as aves, tá? As aves, 2 milhões aí anualmente no mercado mundial, seja por conta da beleza, seja por querer ter como animalzinho de estimação, seja por conta das rinhas, existe rinhas de pássaro também, tá bom? E os répteis. Réptil pode ser tanto como pet, né, que a gente viu que é um problema, quanto para a extração da pele, né, que tem valor no mercado, a extração da pele dos répteis. E uma outra prática que ameaça os répteis, essa menos, tá? Mas também ameaça, é pesquisa biomédica ilegal. Uso de réptil para pesquisas ilegais, certo? Então, esse, gente, é o panorama, um panorama triste. Esse é o panorama que discutiremos essa semana, tá? A questão do tráfico de animais. Depois eu mostro mais imagens para vocês em sala. A gente aprofunda essa discussão e fala um pouquinho dos repertórios, tá bom? Nos vemos, então, muito em breve.
para darmos continuidade nessa discussão. Até daqui a pouquinho.